Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí um excelente início de semana para todos nós. Deus nos abençoe, São Paulinos e São Paulinas. A preparação pro próximo jogo do tricolor segue aí a pleno vapor, né? Hoje ainda tem uma rodada, né? Uma partida da rodada, né? Botafogo e Vasco. São Paulo vai ter essa partida atrasada a ser marcada contra a equipe do Fluminense. Dito isso, próximo jogo do tricolor na quarta-feira, lá na Vila Belmiro, São Paulo e Red Bull Bragantino. E nós já vamos ter mais uma baixa confirmada, né? A gente perdeu o Caleri, a gente perdeu o Lucas Moura e agora a gente perde também o Rodrigo Nestor. Foi confirmado agora à tarde de que o jogador teve uma lesão aí em seu joelho, né? No seu ligamento colateral do joelho esquerdo, né? No treino do último domingo e não joga mais na temporada de 2023. A expectativa é de uma recuperação de 3 meses, ou seja, ele não joga mais essa temporada, não joga o mês de janeiro que inicia o Campeonato Paulista e já vira uma dúvida para a Supercopa, né? Para quem não se lembra aí, a Supercopa vai ser disputada entre o campeão da Copa do Brasil, que é o nosso tricolor, e o campeão brasileiro, que pode ser Botafogo, Bragantino, Palmeiras, Grêmio, tá todo mundo aí na briga no dia 3 de fevereiro, rapaziada. Então, o Rodrigo Nestor já é uma dúvida para essa partida. A gente deseja uma pronta recuperação. Ele que vem sendo um jogador muito criticado, mas também muito importante, né? Ele atuou em 54 partidas na temporada. É o quarto jogador de linha com mais minutos em campo. Ele só perde para o Pablo Maia, para o Beraldo e para o Luciano, além do goleiro Rafael, né? Além de ter feito também o gol do título da Copa do Brasil. Boa sorte aí nessa recuperação do Nestor, que ele volte o mais rápido possível. É um jogador que eu particularmente sempre critiquei, mas eu não desejo que nenhum jogador passe por um momento complicado como é um momento aí de uma lesão, né? Então que ele volte aí pro São Paulo, quem sabe a gente não pudesse até fazer uma venda aí com ele, né? Um jogador que, como eu disse, foi muito importante, mas que passa por esse período agora de recuperação, boa recuperação aí pro Rodrigo Nestor, tá bom, galera? Vamos falar agora sobre o Luiz Gustavo. Muita gente tá perguntando, né? E aí, Alemão, como que o Dorival enxerga essa contratação? Como que o Dorival vê a chegada do Luiz Gustavo? Quando ele chega? Galera, ainda restam aquelas burocracias de contratações. O jogador já foi ao Morumbi, já se reuniu, tem a questão de exames médicos, tem muitas questões também, assinatura de contrato, anúncio oficial. O jogador pode chegar a qualquer momento, mas não pode jogar, né? Ele está livre no mercado, mas os prazos de inscrições já foram, né? O São Paulo só está disputando o Brasileiro e já foi também o prazo aí de inscrição, ou seja, o jogador não poderia, mesmo que chegasse a atuar no Brasileirão, só pode jogar em 2024, né? Então São Paulo trabalha aí um período de adaptação, um período de melhora física do atleta para que no começo do ano que vem ele esteja apto aí a estrear com a nossa equipe, né? Chegaria junto ao Eric aí, né? Mais um reforço para a temporada de 2024 e a expectativa é de que ele jogue, né? Mesmo como um primeiro volante. Então a gente está nessa dúvida, será que o São Paulo vai vender o Pablo Maia? Porque não faz sentido você contratar um jogador de 37 anos que recebe o quarto maior salário do seu elenco para ele ser reserva. Se for para ser reserva, traz um garoto da base e deixa ele ali, porque o Pablo Maia vai jogar. Então, se ele chega, acredito que ele possa ser o titular da equipe caso o Pablo Maia seja vendido. E isso aí já envolve também uma outra negociação. Por quanto São Paulo deve vender o Pablo Maia? Por 100 milhões de reais a gente começa a conversar. Se eu fosse o negociador, proposta abaixo de 100 milhões, forte abraço. Tá tentando parcelar, não sei o que, fica de segundo plano aí, beleza? Então, na minha opinião, São Paulo deve negociar o Pablo Maia sim. A gente não tá mais precisando, mendigando dinheiro não, rapaziada. Então, vamos vender bem, beleza? Então, essa é a situação, pelo menos de princípio aí, do Luiz Gustavo. O São Paulo tá tentando uma outra contratação agora, que a gente vai falar muito sobre ela, que é a contratação do atacante Bruno Rodrigues. Ele mesmo, né? Ele que já passou pela nossa equipe, né? Na época do Hernan Crespo. Hoje ele é o camisa 9 da equipe do Cruzeiro. No último jogo aí contra o Internacional, né? Acho que foi ontem, se não estiver enganado. Ele fez uma jogadaça nos minutos finais, sofreu o pênalti, bateu bem e fez um gol. E vem sendo um jogador muito importante, né? Não à toa é o camisa 9 da equipe do Cruzeiro, mesmo brigando aí contra o rebaixamento. Acontece o seguinte, ele está emprestado, né, a equipe do Cruzeiro, pertence aí, como eu disse, à equipe do Tombense, e recentemente chegou uma proposta lá do mundo árabe de cerca de 21 milhões de reais, e a proposta foi recusada, ou seja, se o São Paulo quiser contratar o jogador e não for por empréstimo, vai ter que desembolsar pelo menos mais de 21 milhões de reais, que foi a proposta recente aí recusada. E aí
é o que a gente sempre fala. Qual é o critério de oportunidades no São Paulo? Confesso para vocês que eu nunca entendi. Falo direto aqui e nunca entendo o critério de oportunidades no São Paulo. Eu vou explicar para você e você vai entender. Thiago Volpi, na minha visão, um dos piores goleiros da história do São Paulo. Falhava e era titular, tanto que jogou muitos jogos aí na equipe do São Paulo. Então, um goleiro que falha, continua tendo oportunidades. Lucas Perry, isso falando da mesma posição, jogou ali seus 4, 5 jogos, falhou e saiu absolutamente de graça. E hoje é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e foi convocado hoje pela seleção brasileira para disputar mais 2 partidas aí pela seleção aí nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, qual é o critério de oportunidade? Se o Thiago Volpi falhou e continuou sendo titular. O Lucas Perry teve oportunidades, falhou e foi queimado, saiu de graça. Então o que acontece? Lembrando que o Lucas Perry era um garoto da base que já se destacava, já tinha ido passar por um período no Crystal Palace da Inglaterra, emprestado, figurou as categorias de base da seleção. Então todo mundo que trabalha com o cara sabe o potencial que ele tem. Então por que o Thiago Volpi falhou e teve tantas oportunidades? E o Lucas Perry falhou e foi queimado. Então qual é o critério? Isso em muitos jogadores que sequer têm oportunidade. O Lucas Perry ainda teve. E os jogadores que sequer têm oportunidades e saem do São Paulo. Então, qual é o critério? Eu estou falando disso porque o Bruno Rodrigues foi uma dessas peças. Ele chegou ao São Paulo, ele foi o primeiro reforço na época ali do Hernan Crespo, quando virou a temporada, né? Tinha destruído na Série B, foi um dos artilheiros, chegou e quase não teve oportunidades. E agora está aí, brilhando na equipe do Cruzeiro e volta o cão arrependido, né? Volta o São Paulo Futebol Clube. E a gente pode citar inúmeros exemplos. Léo Pelé, zagueiro horroroso que passou pela camisa do São Paulo e era titular em toda a partida. Luizão, zagueiro que hoje é nível Premier League, que está lá na equipe do West Ham, não teve tantas oportunidades assim quanto teve o Léo Pelé. Então são critérios de oportunidades que a gente não consegue entender, que a gente tem que discutir, e o Bruno Rodrigues é um exemplo disso. É um jogador que passou pelo São Paulo, não foi aproveitado, saiu, brilha e hoje São Paulo tenta contratar, mas aí tá caro, né, rapaziada? Então, é às vezes uma péssima administração que faz um clube ser grande ou um clube ser menor, né, rapaziada? Então, quero saber aí a opinião de todos vocês, se vocês gostariam, né, da contratação do Bruno Rodrigues e o que você acha que acontece aí nos bastidores sobre essas situações em questão de oportunidades. O São Paulo voltou a treinar neste domingo, como eu disse pra vocês, a gente tinha encarado a equipe do próprio Cruzeiro, né, no último feriado e no fim de semana não tivemos jogos, né, jogo do São Paulo, né? Até porque a partida seria contra o Fluminense, que estava aí na final da Libertadores, e agora a preparação é contra o Red Bull Bragantino, que briga pelo título, né? Está apenas a 1 ponto do Botafogo e vai nos encarar. É o jogo da vida deles, é o jogo da vida pra gente, que vale chegar aí nos 45 pontos mágicos, né, que livra, né, todas as equipes aí do rebaixamento. O Bragantino tá com muita força, o São Paulo voltou a treinar ontem, que foi justamente esse treino aí que acabou machucando o Rodrigo Nestor, treinou hoje também, né, tivemos algumas outras novidades, e agora o São Paulo vai se preparando aí para viajar a Santos, né, provavelmente a viagem será no mesmo dia, né, será uma viagem de ônibus aí cerca de uma hora e pouco, né, que é a distância da capital. Não sei se o São Paulo vai fazer um planejamento anterior, né, se desce, né, lá para a Baixada amanhã mesmo, e pode ser que treine, ocupe algum espaço ali, né, algum centro de treinamento. A gente vai estar trazendo essas informações para vocês aí no vídeo de amanhã. Mas é a preparação importantíssima. E agora, né, de acordo com o que tem o Dorival na sua cabeça da equipe titular, né, que foi a escalação da final da Copa do Brasil, Jonathan Calleri, Lucas Moura e Rodrigo Nestor não jogam, né? Então isso pode indicar um time aí com o Rames Rodrigues e com o Luciano já como titular, né? O Wellington Rato, eu não sei se ele vai continuar com ele, se vai jogar o Michel Araújo, se joga o David, se joga o Erisson, tem o Alexandre Pato buscando passagem, se ele vai colocar alguma outra peça aí, né? Como é que será que o Dorival vai montar essa equipe agora com 3 jogadores que ele considera titular machucados? Lembrando que vamos ter a paralisação da data FIFA, né? Falamos justamente sobre o Lucas Perry, que foi um dos nomes convocados, muitos jogadores do futebol brasileiro, né? O próprio Perry, a gente fala do Nino, né? O zagueiro da equipe do Fluminense, aí do Palmeiras tem o Hendrick, tem o Rafael Veiga, tem o André, do próprio Fluminense também, que acabou de ser campeão da Libertadores. São Paulo não tem ninguém, né, galera? Faz tempo, mano, não lembro qual foi o último jogador do São Paulo convocado para a seleção brasileira.
brasileira, né? Para as outras seleções a gente tem o Ramos, a gente tem aí o Arboleda, né? O Jackson Mendes era também um jogador, agora o Ferrarese, né? Então vamos aguardar aí, mas faz tempo que não tem eu sinceramente não lembro um jogador da seleção brasileira jogando no São Paulo. Acho que foi o Daniel Alves, né, rapaziada? Se não tiver enganado, foi o Daniel Alves. Então deixa aí nos comentários sua opinião. No vídeo de amanhã a gente traz mais informações sobre treino e logística do São Paulo para essa partida, para todo mundo ficar aí 100% atualizado. Então, ó, se você é novo no canal e tá chegando agora, não tem problema. Já se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho que você vai clicar e automaticamente você está inscrito no nosso canal. Dá aquela moral pra gente também, deixa o like no vídeo e deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei aqui. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!